Algo muito perceptível sobre nós brasileiros é que temos um desprezo pelo conhecimento. É visível isso até nas expressões que ouvimos nos mais diversos contextos, como cuidado, se você estudar muito ficará louco, ou gastou tudo isso num livro, ou até mesmo coitado, você deve precisar estudar bastante, né? Essas expressões demonstram que para o brasileiro comum o estudo é sacrifício e o conhecimento não é um bem para si mesmo. As pessoas entendem se você estudar para passar num concurso, para entrar ou sair da faculdade, mas isso, como um hobby, é quase um pecado. Não à toa, somos o povo que menos lê livros no mundo. E diferente do que muitos imaginam, isso não é algo exclusivo de pessoas com pouco estudo. Até os intelectuais, que dizem militar pela educação, no fundo sofrem desse mesmo mal. Eles não defendem investimentos na educação pelo conhecimento em si, mas sim por outros motivos. Para eles, deve-se investir na educação porque isso supostamente diminuirá a pobreza, a desigualdade, o machismo, a violência, mas nunca pelo conhecimento. A busca pelo conhecimento é um meio para um fim e não um fim em si mesmo. Além do desprezo, existe um profundo ódio a pessoas inteligentes. Pessoas inteligentes são vistas como privilegiadas, estranhas e fora da realidade brasileira. Na verdade, uma pessoa inteligente não é vista como uma verdadeira brasileira. Isso existe desde o Gênesis brasileiro. No livro do Lima Barreto, que viveu no período imperial e da República Velha, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, vemos que a população local despreza o herói Quaresma por ele ser muito diferente dos demais. O consideram louco e acreditam que a causa disso era seu excesso de estudo. Um dos personagens inclusive comenta: aquele Quaresma podia estar bem, mas foi meter-se com livros. É isso, eu, há bem 40 anos, que não pego em livro. Em todas as eleições, políticos contam sua origem pobre e seu pouco estudo, porque sabem que as pessoas votam mais em leigos que intelectuais. Algo completamente diferente dos países de primeiro mundo, onde o eleitorado confia mais em candidatos com superior. Nos Estados Unidos, senadores e governadores tradicionalmente têm doutorado, enquanto na Alemanha a grande maioria dos políticos em geral tem formação superior. Lembre-se de que esses países historicamente sempre respeitaram intelectuais, especialmente a Inglaterra e a Alemanha, onde cientistas e escritores ingressavam na aristocracia e tinham um grande poder político, ou seja, eles já amavam intelectuais antes de serem bem educados. Você ainda pode negar todos esses fatos lembrando que professores universitários são muitas vezes tratados como semideuses, tendo até influência política. O problema desse argumento é que, na realidade, as pessoas respeitam tais pelo seu poder financeiro e institucional. Um PhD desempregado é tão respeitado como qualquer outro desempregado. Aliás, é possível que tal seja até menos respeitado, porque os outros desempregados não tiveram a oportunidade de estudar. Depois de tudo isso, ainda resta responder uma pergunta: por quê? Muito provavelmente a principal causa disso é o tipo de elite que sempre tivemos. Os países europeus e algumas ex-colônias, como os Estados Unidos, tinham uma elite aristocrata, composta por militares e intelectuais. Inclusive, os aristocratas não gostavam da nova elite que nascia, os burgueses, justamente por tal ter apenas poder financeiro, mas nenhuma virtude intelectual. Já a maioria das ex-colônias, como o Brasil, tinha uma elite apenas de latifundiários e burocratas indicados pela coroa. Tais não eram e nem precisavam ser intelectuais. Eles no máximo enviavam seus filhos para estudar direito na Europa, para quando retornarem se tornarem políticos. Assim, nossa elite sempre foi simplesmente pessoas ricas e poderosas, não intelectuais ou com uma virtude moral. Qualquer povo se espelha na sua elite. Naturalmente, a classe baixa, no fundo, gostaria de pertencer à elite e ter todos os seus privilégios. Então passa a buscar ter as características dessa elite. No nosso caso, para ser da elite, basta ter dinheiro e ostentá-lo. Por isso, o brasileiro médio vê a ignorância como algo intrínseco à nossa nacionalidade. Tanto os pobres quanto a elite, infelizmente, sempre foram ignorantes. Claro que esse fenômeno de ignorância deve ter tido intensidades diferentes ao longo da história. Provavelmente quando tínhamos Dom Pedro II como chefe de Estado, conhecido por ser um grande intelectual e financiar os escritores e artistas do seu tempo, esse fenômeno era menos intenso do que quando tínhamos Luiz Inácio Lula da Silva como presidente. Apesar disso, como Lima Barreto, contemporâneo do Pedro II, prova, o fenômeno ainda existia nesses tempos. Assim, o ódio a intelectuais e desprezo ao conhecimento da nossa cultura se deve a todo um processo histórico que ainda nos mantém na mediocridade.